Jacó, quando abençoou os filhos dele, alguns foram comparados a animais. Você é muito bem-vinda aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos e nós veremos sobre essa comparação logo após a nossa vinheta. E a comparação é com as qualidades desses animais e Jacó profetizou o futuro dos filhos dele. Vamos ao nosso tema. Um jumento forte chamado Issacar. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 49, verso 14, que diz: Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Issacar significa recompensa, significa salário. Ele era o 9º filho de Jacó, era filho de Leia ou de Lia. Mas após Lia não estar mais gerando, ela deu a Jacó a serva dela chamada Zilpa para que gerasse filhos. Gênesis capítulo 30, verso 9, vendo, pois, Lia que cessava de ter filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. As famílias antigamente eram famílias numerosas e quando a mulher ela não podia gerar, ela poderia escolher uma serva e dar ao marido para que gerasse e fosse tido como filho da mulher. E Zilpa gerou a Gade e depois gerou a Azer. E Rúben, o filho mais velho de Jacó com Lia, ele encontrou mandrágoras e Raquel pediu para Lia dar as mandrágoras do filho dela para ela, porque acreditava-se que mandrágoras ajudava a mulher estéril a se tornar fértil. Raquel, angustiada por ser estéril, negociou com Lia uma noite com Jacó. Gênesis capítulo 30, verso 16. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Veja que Raquel, ela começou a acreditar, ela deu credibilidade ao dito popular daquela época. E em compensação, Lia, que passou a noite com Jacó, engravidou, porque Deus ouviu Lia e ela teve a Issacar. Gênesis capítulo 30, verso 17, verso 18. E ouviu Deus a Lia e concebeu e deu à luz um 5º filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido, e chamou-lhe Issacar. Lia acreditava que quantos mais filhos ela tivesse, ela poderia ter o amor de Jacó, pois Jacó amava a Raquel. E Issacar, ele nasceu, ele cresceu, ele teve filhos e ele foi juntamente com a família dele, com Jacó e com os irmãos dele, a pedido de José, morar no Egito, pois havia fome nas nações. Gênesis capítulo 46, verso 13, mostra o nome dos filhos de Issacar. Vamos conferir Gênesis 46, verso 13. E os filhos de Issacar: Tola, Puva, Jó e Sinron eram os nomes dos filhos de Issacar. E antes de Jacó morrer, ele abençoou aos seus filhos. Vamos ver
exclusivamente a bênção dele para Issacar. Gênesis capítulo 49, verso 14, verso 15. Issacar é jumento de fortes ossos. Olha o nosso texto base: deitado entre dois fardos, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Olha que bênção interessante o que Jacó está falando, que Issacar, como jumento forte, era musculoso, era forte, e os jumentos, eles eram animais estimados, era um animal dócil, manso, mas quando o jumento se cansa, ele se deita mesmo com os fardos nas costas. É um animal subjugado, mas também acomodado, e era justamente isso que Jacó estava comparando ao filho dele, Issacar. Ele serviria debaixo de tributo, não faria esforço para ser livre, seria um trabalhador em lavoura e também criador de gados. Mas quando nós vemos Moisés abençoando os descendentes de Issacar, a tribo de Issacar, ele abençoa juntamente com a tribo de Zebulon. Vamos ver a bênção? Deuteronômio capítulo 33, verso 18 e verso 19, que diz: e de Zebulon disse: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça. Olha que tremendo, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Está falando que já Zebulon, ele seria comerciante, mas ele não ficaria preso à terra. E olha que interessante a gente ver quando ele fala: Zebulon, alegra-te nas tuas caminhadas. Ele fala justamente isso. Zebulon vai se alegrar das jornadas, vai se alegrar de batalhar. Já em compensação, Issacar vai se alegrar nas suas tendas, vai ser um homem caseiro. A tribo dele vai ser uma tribo acomodada, mas uma tribo próspera na agricultura e na agropecuária. Mas essa tribo não iria se aventurar a novas conquistas, diferente de Zebulon. Issacar, ele teve uma descendência próspera. Certa vez, Deus mandou fazer o recenseamento para ver quantos homens acima de 20 anos estavam prontos para a guerra e qual a quantidade que Israel teria de todas as tribos. Moisés, ele obedeceu ao Senhor. Vamos ver Números capítulo 1, verso 28 e verso 29, dos filhos de Issacar, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Issacar, 54.400 homens. Olha quantos soldados valorosos teria na tribo de Issacar. Mas quando Josué, ele repartiu as terras entre as 12 tribos, Issacar foi a quarta tribo a ser sorteada, e as terras que pertenceram a ele foram terras férteis, foram terras boas, entre elas o vale de Jezreel e também Sunem. Josué capítulo 19, verso 17 ao verso 22, a quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreel, e Quesulote, e Sunem, e Rafaraim, e Sion, e Anarate, e Rabite, e Quizion, e Ebes.
e Remete, e em Ganim, e em Radá, e Bet-Pazés, e chega este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semes, e vai terminar no Jordão. Eram 16 cidades e as suas aldeias, cidades férteis, cidades boas, eram terras agradáveis, se cumprindo a bênção proferida por Jacó e também a bênção proferida por Moisés. Issacar se alegrou com aquelas terras férteis e ele repousou em suas tendas. Mas os descendentes de Issacar, eles não ficaram acomodados. O tempo dele estar acomodado passou e eles saíram à batalha. Eles apoiaram a juíza Débora e a Baraque contra Sísera. Juízes capítulo 5 verso 15. Também os principais de Issacar foram com Débora, e como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Aí é interessante a gente lembrar daquele jumento forte, porque ele se levantou e ele partiu para a guerra. Ele usou a força dele, não agora como burro de carga, mas ele usou a força dele para conquistar, para pelejar e para apoiar a Israel. Ele teve muitos descendentes, homens fortes, homens poderosos, por exemplo, Tola. Tola foi um juiz de Israel, ele era da tribo de Issacar e ele julgou Israel durante 23 anos. Juízes capítulo 10, verso 1 e verso 2. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel, Tola, filho de Puá, filho de Dodo, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. É interessante, aquele jumento forte foi uma tribo inteligente, foi uma tribo poderosa, foi uma tribo muito útil ao rei Davi na coroação de Davi. Todo Israel veio para coroar a ele, e entre as 12 tribos estava Issacar, e dessa tribo de Issacar vieram 200 chefes, mas não eram qualquer homens não, eram homens com conhecimento na ciência. 1 Crônicas capítulo 12 verso 32. E dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos seguiam suas ordens. Eram homens fortes, eram homens inteligentes, eram homens muito úteis no reinado de Davi. Eles eram respeitados, eles eram astrônomos e astrólogos, eles tinham conhecimento muito importante para um rei, e eles serviam anteriormente ao rei Saul, mas com a morte do rei Saul e após a morte de Abner, o capitão do exército de Saul, eles se reuniram, eles se uniram e eles apoiaram ao rei Davi. Eram homens sábios e homens muito importantes, porque antes de saírem à guerra, geralmente eles consultavam essas pessoas que tinham conhecimento da ciência dos tempos, para mostrar o que deveria ser feito, e todos seguiam as ordens justamente lá de Issacar. Provérbios capítulo 24, verso 5, o homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Aquele jumento forte passou a ser mais poderoso, porque ele tinha conhecimento. Já Salomão fala em Eclesiastes capítulo 7, verso 19, a sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma
cidade guardada por 10 valentes. Não adiantava somente terem soldados valentes, soldados corajosos. Era necessário ter esses homens que tinham conhecimento, que sabiam sobre ciência do tempo, porque assim eles conseguiam se organizar e não era surpreendido pelo tempo. Após a divisão de Israel, no tempo de Roboão, filho de Salomão, dividiu-se Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi justamente aonde ficou pertencente à tribo de Issacar, e mais tarde Baasa, que era da tribo de Issacar, ele matou o rei que tinha assumido o Reino do Norte, que era filho de Jeroboão, e ele reinou. 1 Reis, capítulo 15, verso 27 e verso 28, e conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Issacar, e feriu o Baasa em Gibeton, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton, e matou-o. Pôs Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Baasa foi estrategista. No momento certo, ele investiu contra o rei Nadab, que era filho de Jeroboão. E assim que Baasa começou a reinar em Israel, ele exterminou os da casa do rei Jeroboão, da casa de Nadab. 1 Reis, capítulo 15, verso 29, logo que se tornou rei, massacrou toda a casa de Jeroboão, sem poupar ninguém, até o extermínio, segundo a predição que Yahvé, o Senhor, fizera por intermédio do seu servo Aías, o Silonita. Certa vez, o filho de Jeroboão ficou doente e ele pegou e mandou a esposa dele ir até a casa do profeta Aías, mas disfarçada. Mas o Senhor, ele conhece o oculto e o escondido. As pessoas, elas podem ser disfarçadas diante de nós, mas diante do Senhor não. E o Senhor revelou ao profeta Aías que era a mulher de Jeroboão que estaria entrando na casa dele. 1 Reis, capítulo 14, verso 9, verso 10. Antes, tu fizeste o mal pior do que todos os que foram antes de ti. Olha ele falando sobre Jeroboão. E foste e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me lançaste para trás das tuas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, destruirei de Jeroboão todo homem até ao menino. E esta profecia que Aías fez para Jeroboão se cumpriu justamente através de Baasa, um homem que era descendente da tribo de Issacar. E Baasa, quando ele reinou, ele fez guerra, sabe contra quem? Contra Judá. 1 Reis, capítulo 15, verso 17. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. É como se a cidade que ele estava edificando impedisse qualquer pessoa de chegar ao reino de Judá. E Asa, o rei de Judá, para ele conseguir sair desta situação, ele fez o que não agradou a Deus, porque ao invés dele confiar em Deus, ele fez aliança com o rei da Síria, dando ao Ben-Hadad toda a prata e todo o ouro da casa do Senhor, assim como também do palácio. E Ben-Hadad mandou o exército contra as cidades de Israel, contra Baasa, e assim Baasa deixou de construir Ramá. Quando o rei Ezequias
Ele era rei lá em Judá, ele celebrou a Páscoa, mas antes ele mandou convite para todas as 12 tribos de Israel, e nesse convite Issacar foi uma das tribos que veio celebrar a Páscoa. Eles foram comemorar a libertação do povo de Israel do Egito, segundo Crônicas capítulo 30, verso 11. No entanto, alguns homens de Aser, de Manassés e de Zebulon demonstraram ter um coração sensato e humilde e decidiram partir para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, com eles também vieram os de Issacar. Alguns homens de Issacar, eles partiram, mas eles não se purificaram. Eles vieram de um país idólatra, eles fizeram uma longa jornada, talvez por não conhecerem o ritual da Páscoa, porque eles estavam em Israel, e Israel, a tribo do norte, não servia a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 30, verso 18 e verso 19, porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porque Deus tinha deixado através de Moisés como deveria ser. Mas o rei Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, perdoa todo aquele que tem preparado o seu coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E Deus, ele ouviu a oração do rei Ezequias. Deus perdoou aquele povo, porque Deus, ele conhece a intenção, Deus conhece a sinceridade do coração, e realmente aqueles homens que vieram para celebrarem a Páscoa juntamente com o rei Ezequias, eles estavam sendo considerados homens retos diante de Deus, e Deus se agradou até do rei Ezequias, porque Ezequias foi zeloso. Ele comemorou a Páscoa para lembrarem os grandes feitos que Deus havia feito por eles, para tirar eles lá do Egito. Deus é misericordioso. Deus ouviu a oração do rei Ezequias por causa do zelo dele, e Deus viu que eles eram humildes, que eles eram sinceros, e eles tinham um coração reto diante de Deus. Eu vou concluir. A descendência de Issacar no começo tinha sido acomodada, escrava do trabalho, assim como Jacó havia falado, mas eles eram um jumento forte, um animal trabalhador, e eles, com o passar dos anos, usaram a força, não somente para o trabalho, mas eles se uniram em batalhas, eles enfrentaram inimigos, eles se mostraram muito úteis ao reinado de Davi, através do conhecimento dos tempos, auxiliaram as estratégias de guerra, orientaram e eram obedecidos e respeitados pelo povo. Muitos, eles foram ousados, eles tiveram coragem, eles saíram de um país idólatra e eles se voltaram ao Senhor, comemorando a Páscoa lá em Judá, junto com o rei Ezequias. Louvado seja Deus, quando nós vemos que nós temos que estar sempre sendo fortes diante das dificuldades, diante das adversidades, porque o Senhor, ele é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, e do Senhor vem a nossa força. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.